Começamos pela Alemanha. O principal jogador brasileiro atuando no país é Felipe Coutinho. O meia pertence ao Barcelona, mas foi emprestado ao Bayern de Munique após não vingar no clube catalão. Na atual temporada, ele tem 7 gols e 7 assistências somando todas as competições. Coutinho foi revelado pelo Vasco em 2009 e já esteve nas 4 principais ligas da Europa. Além dos clubes mencionados, ele defendeu a Internazionale, o Espanhol e o Liverpool. Longe de ter uma das melhores ligas de futebol do planeta, a Arábia Saudita conta com vários jogadores brasileiros em atividade. O principal deles é o meia Giuliano, que defende o Al Nassr desde 2018. Aqui no Brasil, ele iniciou a carreira no Paraná Clube e defendeu também a dupla Grenal. Pelo Colorado, foi um dos jogadores mais importantes do título da Libertadores de 2010. Giuliano também foi constantemente convocado pelo técnico Tite na fase de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. O principal jogador brasileiro atuando na Bélgica é Renato Neto. Pouco conhecido por aqui, o meia não teve passagens por nenhuma equipe brasileira. Ele foi revelado pelo Sporting de Portugal e atuou na maior parte de sua carreira em clubes belgas. Em 2015, foi titular na primeira conquista nacional do Gent, porém anos mais tarde perdeu espaço na equipe após várias lesões. Atualmente, ele joga pelo Ostend. Nessa última década, a China foi um dos países que mais investiram no futebol, e em determinado momento retiraram vários bons jogadores da Europa. Um deles foi o meia Oscar, em 2017. O brasileiro na época atuava pelo Chelsea e tinha apenas 25 anos. De lá pra cá, o jogador se firmou como um dos líderes de assistências do futebol chinês, além de ter sido campeão da Copa e da Supercopa Nacional. O melhor jogador brasileiro atuando na Coreia do Sul é o meia-atacante Cezinha. Jogando pelo Daegu desde 2016, ele possui números interessantes no futebol asiático. São 137 jogos, 50 gols e 41 assistências pelo clube sul-coreano. Em 2019, ele foi selecionado para o time ideal da Liga Nacional. Aqui no Brasil, ele teve passagens por Corinthians, Bragantino, Ponte Preta e Atlético Mineiro. Eu estou caminhando com minha picareta de diamante, à procura de... A Dinamarca tem como principal brasileiro em atividade o meia Evander. Ele atua pelo Midtjylland, clube conhecido por contratar e desenvolver jovens jogadores promissores. Evander iniciou sua trajetória como profissional no Vasco e chegou a realizar boas partidas, especialmente na Copa Libertadores de 2018. A Espanha conta com vários jogadores brasileiros de alto nível. O principal deles talvez seja o volante Arthur do Barcelona. Revelado pelo Grêmio, ele se tornou titular da seleção brasileira no ano passado. Como alternativa, poderíamos mencionar também o volante Casemiro, que faz uma boa temporada com o Real Madrid. Ou também o lateral esquerdo Marcelo, brasileiro com mais títulos pelo clube, mas que tem tido uma queda de rendimento nos últimos anos. O atacante Eber é o principal brasileiro atuando nos Estados Unidos. O jogador talvez não seja tão reconhecido aqui no Brasil, até porque na maior parte de sua carreira ele atuou em clubes do exterior. Após uma boa passagem no futebol croata, Eber seguiu para o New York City e logo na sua primeira temporada na MLS, o atacante anotou 15 gols em 21 partidas. Aqui no Brasil, ele defendeu clubes como o Figueirense, o Avaí e o Paysandu. O melhor jogador brasileiro atuando na França é Neymar. O atacante brilhou com as camisas de Santos e Barcelona, antes de se tornar a transferência mais cara da história do futebol em 2017. No PSG, Neymar teve problemas fora de campo, mas também sofreu com diversas lesões. Apesar disso, os números do jogador são acima da média. Com o clube francês, ele soma 70 jogos, 60 gols e 33 assistências.
Na Grécia, o brasileiro que mais se destaca é o volante Maurício. O jogador atua no futebol europeu há 10 anos e defende o PAOK desde 2017. Ele teve passagens pelas bases do Corinthians e Fluminense, antes de estrear profissionalmente com a camisa do tricolor. Fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores de 2008 e também da equipe que se salvou do rebaixamento em 2009. Na temporada passada, Maurício foi um dos principais jogadores do título nacional do clube grego. A grande estrela brasileira atuando na Holanda é David Neres. Revelado pelo São Paulo em 2016, ele logo se transferiu para o Ajax. No clube holandês é destaque há 4 temporadas, participando diretamente de momentos mágicos da equipe. Além dos títulos da Liga e da Copa da Holanda, Neres foi decisivo também na grande campanha da equipe na Champions League passada, quando o Ajax foi semifinalista da competição. Suas boas atuações o levaram para a seleção brasileira principal, onde é utilizado com frequência pelo técnico Tite. O melhor jogador brasileiro atuando na Inglaterra é Roberto Firmino. Sua trajetória teve início nas bases do CRB e do Figueirense. Na Europa, se destacou no Hoffenheim, antes de chegar ao Liverpool em 2015. De lá pra cá, Firmino tem se firmado como um dos principais jogadores da Premier League, contribuindo com gols e principalmente várias assistências. Quem também poderia entrar nessa lista é o seu companheiro de equipe, Alisson, eleito recentemente o melhor goleiro do mundo na última temporada. Atuando pela Juventus desde 2017, Douglas Costa surge como o principal nome brasileiro na Itália. Ele é mais um jogador revelado pelo Grêmio e teve passagens interessantes por Shakhtar Donetsk e também Bayern de Munique. Mais de uns anos pra cá, Douglas Costa passou a conviver com várias lesões, que o impedem de ter sequência na equipe titular da Juve. Nessa temporada, por exemplo, ele ficou ausente de 13 partidas da equipe por contusão. No Japão, o melhor jogador brasileiro em atividade é o atacante Jô. Ele foi contratado no ano passado pelo Nagoya Grampus, logo após ter sido artilheiro e campeão com o Corinthians no Brasileirão de 2017. A primeira temporada de Jô com o clube japonês foi excelente. Ele marcou 24 gols no Campeonato Nacional, garantindo assim mais uma artilharia para sua carreira. Lembrando que o atacante fez parte da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2014. O principal jogador brasileiro atuando no México é o volante Rafael Carioca. Ele joga pelo Tigres, uma das grandes equipes do país. Seus principais títulos no clube foram o Apertura de 2017 e o Clausura de 2019. Aqui no Brasil, Rafael teve boas passagens pelo Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro. Inclusive, foi atuando pelo Galo que ele recebeu sua primeira e única convocação para a seleção brasileira. Em Portugal, o grande destaque é o lateral esquerdo Alex Telles do Porto. O jogador foi revelado pelo Juventude em 2011 e atualmente está avaliado em 35 milhões de euros pelo site Transfermarkt. Na temporada 17-18, ele viveu seu grande momento e foi nomeado a melhor jogador do campeonato português. Em 2019, foi convocado pela seleção brasileira para os amistosos diante de Panamá e República Tcheca. O melhor jogador brasileiro atuando na Rússia é o lateral esquerdo Ayrton Lucas. O jogador realizou toda a sua formação no ABC de Natal, mas estreou profissionalmente no Fluminense. Ele também teve uma passagem de destaque no Londrina e desde 2018 joga pelo Spartak Moscou. Lembrando que eu não considerei o lateral direito Mário Fernandes e o goleiro Guilherme, já que ambos se naturalizaram para defender a seleção russa.